Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 2. Louvado seja Deus. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Aleluia. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela tua mensagem, Senhor. Preciso estar nela, Pai. Ela esteja em mim, Deus amado. Deus querido, Deus santo. Ajude-me, Pai, em nome de Jesus. O teu Espírito intercedendo por mim, Pai. Com gemido inexprimível, Senhor. Que eu não sei orar como convém, nosso Deus e Pai. Me ajude a poder fazer a tua vontade e abençoe cada irmão que acompanha a tua mensagem. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Responde a oração de cada um deles. Aleluia. Veja bem, meus irmãos amados e queridos. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelo seu respeito que você tem com a palavra de Deus. Te agradeço, meu irmão. Que Deus abençoe vocês. Veja o que diz a palavra aqui, irmão. Aqui falando sobre, aleluia, dizendo assim, por que lhe dou testemunho? Paulo está dizendo, Paulo estava falando com o judeu. Por que lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento? Paulo falava com o judeu. Por quê? Eles tinham zelo por Deus, mas não tinham entendimento. Se eles tivessem entendimento, entendessem quem era Jesus, irmão, eles não matavam Jesus, não crucificavam Jesus. Você vê o que aqui fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8, diz assim, qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se eu conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Está vendo? Não conheceram. Tinham zelo por Deus, mas não conhecia. Por isso crucificaram, por isso mataram o meu Senhor da glória. Agora você acha mesmo que era só por isso que mataram? Não era tanto por isso, irmão. Veja que lá na velha aliança, isso aqui é a nova aliança. Mas na velha aliança, no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 3, que o próprio Deus disse que não terás outro Deus diante de mim. O mesmo Deus falou que não podia ter outro Deus na frente de Deus. E Jesus, quando chegou, quando se apresentou em Israel, como pregando a palavra de Deus, o que Jesus falava para o israelita? Quem era Deus. Quem via Deus via ele. Quem via ele via Deus. Isso acabou com a cabeça do israelita. Os judeus ficaram com a cabeça embananada, porque Deus disse que não podia ter outro Deus na frente dele. E Jesus está dizendo que era Deus. Jesus não era conhecido do judeu. O judeu conhecia muito bem o nome de Deus, porque eles pregavam na sinagoga. E você acha quem foi os matadores de Jesus? Quem foi que crucificou o Senhor da glória? Olha, irmão, isso é um caso sério. Foi os próprios religiosos, o povo que cuidava da sinagoga, aquele povo que pregava o evangelho. Foi eles que mataram Jesus. Então, irmão, veja como é triste uma lição dessa. Então, por isso que está dizendo aqui, Paulo falando aqui no versículo 2, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Era o que eles faziam. Tinham zelo por Deus, mas não com entendimento. Mas Paulo estava falando essa mensagem aqui, lá para o judeu. Mas a mensagem hoje não é do judeu, é nossa. Hoje essa mensagem cai em mim, cai em você. É nós que somos o responsável por essas palavras de hoje. Porque o que passou, ficou para trás. Não vai buscar o que está lá há 2000 anos atrás. Lá em 2 Coríntios 5,17, diz quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Olha, quem está em Jesus é nova criatura. As coisas velhas passou, acabou, hoje tudo se faz novidade. Hoje é tudo as boas novas de Jesus que está hoje. Hoje nós estamos na graça. Então Paulo dizendo que eles tinham testemunho, eles davam testemunho de Deus, mas não com entendimento. O versículo 3. Porque não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vinha de Deus. Era isso que eles faziam. Os judeus naquele tempo, eles tinham autoridade para pregar o evangelho, mas eles estabeleciam a sua própria justiça na terra. Mas como a mensagem é para hoje, hoje é a mesma história, a mesma coisa está no mundo.
A pessoa levanta um lugar dizendo que é igreja. Primeiro ponto, faz aquilo por sua autoridade, por sua mente, por sua cabeça. Não é pedido de Deus. Deus não pediu para fazer igreja. Ele disse que a igreja são a vida. Nós somos a igreja dele. A igreja do Deus vivente é nós. E a pessoa já faz uma casa já desobedecendo a ordem do Senhor. Você está vendo como é que é? Como falou aqui o versículo, como é que eu leio? Como é que eu li agora? Porque não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a própria justiça deles, eles colocam nos irmãos, nas suas congregações, nos irmãos queridos, põe um fardo pesado sobre cada um dos discípulos, do povo que assiste a mensagem, e fazem eles andar de acordo com a vontade deles. A pessoa se vê obrigado, meu irmão, a cumprir com o que eles pedem, principalmente aquele que tem uma carteirinha. Ah, meu irmão, quem tem uma carteirinha daquela congregação está sujeito àquele povo, vai ser um escravo daquela congregação. Fica escravizado, obrigado a estar ali dia e noite, semana todo, mês todo, ano todo, ali caminhando para ali. Por quê? Porque estabelece a justiça dele, expõe as ordens dele, e o povo tem que cumprir. Por quê? Porque não tem um entendimento, tem zelo por Deus, os irmãos, mas falta o entendimento. O versículo 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo, está vendo? Jesus Cristo pôs fim na lei. Essas ordenanças, tudo era da lei. Tudo aqui era da lei, irmão. Todo o sacrifício era da lei. Por isso que essa lição apontava para uma coisa certa. Perfeito que ainda vinha. A lição fazia isso. Mas como Jesus então acabou com a lei, acabou com esse sacrifício. Olha, dízimo era da lei, sacrifício era da lei, batismo da lei, ceia da lei, jejum da lei, enfim, meu irmão, tudo vinha da lei. Quando Jesus morreu naquela cruz, quando ele deu o último suspiro lá e disse, Pai, está tudo consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Ele entregou a Deus tudo pronto, não tem mais sacrifício nenhum a fazer hoje. Quando ele acabou com a lei, acabou com tudo isso. Aleluia! Veja que naquele tempo, irmão, era um sacrifício que tinha que cumprir com aquele sacrifício. A pessoa, quando tinha um pecado, tinha que comprar um animal, um cordeiro, levar lá para o sacerdote queimar, apresentar aquela fumaça para Deus, para poder pagar o pecado daquela pessoa. Quando Jesus morreu, acabou tudo isso. Vê que a pessoa tinha que entrar naquele santo dos santos, aliás, no santo, que era para queimar. Isso era, todo dia tinha isso. Todo dia a gente ali pagando pecado. Passava um mês, uma semana, pecava de novo, voltava com outro animal de novo para sacrificar. E Jesus acabou com isso. Lá no Santo dos Santos, o sacerdote entrava uma vez só por ano. Só uma vez ele entrava. Aleluia. Para queimar ou para pagar o pecado do povo, para pedir a Deus pelo pecado do povo e pelo dele também. Uma vez por ano, tinha que entrar em santidade, não podia entrar com pecado, se entrasse com pecado, morria. Aquele homem, para ir para ali, para aquele lugar, se preparava muito bem, irmão. Semana toda em jejum e oração, separado da mulher, por causa do pecado, para poder entrar. Se entrasse com pecado ali, morria. Mas quando ele morreu na cruz, que ele morreu, quando ele suspirou o último suspiro, houve um tremor da terra, sacudiu todo mundo, balançou tudo o chão, rasgou-se a cortina do templo. Olha só, o templo passou a aparecer o que tinha lá dentro do Santo dos Santos. A cortina, quando representava uma separação, para a gente não entender o que tinha lá dentro. Mas como ela se rasgou, de alto a baixo, apareceu tudo que estava lá dentro. O que estava lá dentro? Era a arca da aliança e a vara de Arão. Era só isso que tinha. Dali para frente não teve mais sacrifício de animal. Acabou-se. Por isso que Jesus está dizendo que ele pôs fim na lei. Essa lei representava tudo isso. Hoje nós não estamos na lei, nós estamos na graça, nós estamos vivendo pela graça e pela fé, foi o que Jesus falou. Pela graça sois salvos mediante a fé. É o que acontece com todos nós hoje. E muitas vezes a gente ainda não entendeu isso. Continua sacrificando, continua caminhando para o lugar, continua na lei ainda, continua na lei. Olha o que diz aqui o versículo 5. Olha aqui, o que foi? Quem falou isso aqui? Moisés.
Olha que coisa séria, irmão. Diz assim, ora, Moisés escreveu a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Aleluia. Está vendo? Moisés falou isso, que a pessoa que fizesse, ou que cumprisse a lei, ou que tivesse na lei, que tinha que viver por ela. Como é viver pela lei? Eu falei agora, todo aquele sacrifício é da lei, tem que praticar, quem vive na lei tem que praticar todo aquele sacrifício. Tem que circuncidar a criança quando nasce é circuncidado, olha só, tem que circuncidar, tem que ter a circuncisão. Tudo tem que ser assim. Se a pessoa pratica a lei, tem que viver de acordo com a lei. A mulher que traísse marido naquele tempo era morta. Tem que, se é pela lei, é a mesma coisa hoje. Quem vive na lei tem que praticar esse mesmo rito. A moça que casava, que não era virgem, ia ser morta a pedrada. A lei tinha tudo isso. E Moisés está dizendo, aquele que pratica a lei, ou que vive pela lei, tem que viver de conformidade com a lei. É isso que Moisés falou. Então, se a pessoa está na lei, infelizmente, irmão, tem que cumprir com essas coisas, porque a graça não tem isso. A graça, já disse, é de graça recebeu e de graça dei. É essa que é a graça de Deus, aleluia, o versículo 5, aleluia, louvado seja Deus. Aí descendo aqui para o versículo 8, mas que diz a palavra, está junto de ti, da tua boca e no teu coração. A palavra fala hoje com cada um de nós. Está junto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Dizendo assim, aleluia. Esta é a palavra da fé que pregamos. Está vendo? Esta é a palavra da fé a que nós estamos pregando. Esta palavra que hoje atua no nosso meio. Não é a lei. A lei de Moisés acabou. A lei não existe. Hoje é a graça, irmão. Nós vivemos pela graça e pela fé. Ainda tem uma coisa linda para todos nós. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é um dom de Deus. A nossa salvação é um dom de Deus. Embora a pessoa não conheça Deus, a pessoa faz muita coisa sem conhecer, como diz o rapaz aqui, ó. O Paulo dava testemunho que eles tinham zelo por Deus, mas não com entendimento. Isso acontece hoje. Se a pessoa tem esse entendimento que Paulo está dizendo aqui, o que aconteceria? Não tinha essas congregações que tem. Você vê os milhões de congregação que tem, coisas grandes, imenso, barracão, galpão, quarteirão, tudo de congregação, irmão. Por que tem isso? Porque falta o entendimento nos irmãos. Se tem aquilo, é o irmão, a contribuição do irmão para ali, pagando uma prestação que não deve, pagando uma coisa que não comprou. A pessoa tem zelo por Deus, mas não entende o evangelho. Infelizmente, é triste dizer isso. Mas é bom para despertar nossos olhos. Se você está numa situação dessa, procure ler esse Romanos 10, a partir do primeiro verso. É muita coisa, não dá para falar tanto, para não acrescentar tanto a palavra de Deus. Mas procure fazer isso. Procure entender para você não viver no engano desse, tendo zelo pelo evangelho. Quer estar no culto, quer estar na missa, quer estar onde quer que esteja. Mas sem o entendimento. Porque não há necessidade para isso. Por quê, irmão? Por que eu digo assim? Porque Deus é Espírito, irmão. Ninguém vê Deus, meu irmão. Nós não vê Deus onde nós estamos, ninguém vê Ele, irmão. Aleluia. Ninguém vê o Senhor da glória, irmão. Precisa nós ter esse entendimento. Nós não vê Deus, aonde nós estamos, nós não vê Ele. E Ele procura quem? Para adorar Ele. O que é que Deus quer então com as pessoas? Ele diz que Ele procura aquele que adora Ele em espírito e em verdade. É essa pessoa que Deus procura. Ele não procura quem está no culto, quem está pregando, ou quem está se congregando, ou quem está pagando o dízimo, ou quem está na ceia, ou quem está no jejum, não. Ele procura o que adora Ele em espírito e em verdade. Essa pessoa que ele está procurando, você vê que tem dificuldade para encontrar essa pessoa. Aleluia. Por quê? Porque a pessoa quer adorar Deus no lugar. Só quer adorar numa casa, no monte, quer buscar Deus no monte, na oração, na vigília. E Deus é espírito, ninguém vê. Aonde eu estou, Ele está comigo. Aonde você está, Ele está aí com você. Ele ama você. Por isso que Ele manda essas mensagens para o teu coração, para você abrir os seus olhos, meu irmão. E não cair mais nesse engano, ter zelo pelas coisas de Deus, mas não está entendendo o que é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus e salvação para todos os que crê.
Aquele que crê tem direito à sua eternidade, à sua salvação. Aquele que adora a Deus em espírito e verdade está com a salvação garantida. Aquele que ama seu próximo, irmão, esta pessoa já está no céu. O nome dele já subiu, já está na eternidade guardado para o dia do juízo. E essa pessoa é você que ama esse evangelho. Você que tem amor pelo seu irmão, pela palavra de Deus. Você, meu irmão, contribua com esse evangelho, não com dinheiro, tá? Com like no vídeo, compartilhando a mensagem, se assinando nesse canal. Faça isso, irmão, que Deus te ama, Deus te ama, Deus te abençoe e te abençoa. Em nome de Jesus, diga a todos amém, aleluia.